A multidão rugiu quando as comportas se abriram, revelando uma fera e um valente cavaleiro. O touro de 2.000 libras explodiu para ir para frente, chutando e girando selvagemente. Brent Thurman se agarrou firmemente, enquanto a fera, enfurecida, tentava derrubá-lo a todo custo. Cada pulo lançava Brent para frente e para trás. Sua determinação e habilidade o mantiveram no touro. Ele se forçou de alguma forma a permanecer em cima do touro furioso por longos 8 segundos. Mas esse breve momento se prolongou eternamente, à medida que os últimos segundos se arrastavam. Ele sairá vitorioso ou será pisoteado pelos cascos mortais de um animal selvagem. Finalmente, o buzzer soa. Brent se afasta do touro e se apressa para fugir antes de ser pego em sua fúria. O rugido ensurdecedor da multidão enche a arena, enquanto Brent Thurman reivindica outra vitória. Este é um dia na vida de um lendário cowboy, quando tudo corre conforme o planejado. Mas, como você logo descobrirá, as cruéis mãos do destino nem sempre se importam com seus planos. Esta é a história de Brent Thurman, o lendário cavaleiro de touros que foi o primeiro a morrer na final nacional de rodeio. Ao longo de sua vida, essa dura lenda quase cortou a própria perna com uma motosserra, quebrou o mesmo osso 22 vezes e foi jogado de muitos touros enfurecidos, até o dia fatídico em que um touro tirou sua vida. Como sempre, recomenda-se a discrição do espectador. O que é tão emocionante em assistir o homem e a fera lutando na arena de rodeio? Normalmente, um homem não teria chance contra um animal que pesa quase 1 tonelada. Mas na arena de rodeio, o corajoso cavaleiro tem alguma ilusão de controle. Você teria coragem de subir em um touro? Ou é melhor experimentar essa emoção da lateral? Antes de se tornar um dos melhores toureiros profissionais do mundo, Brent enfrentou suas próprias dificuldades. Essas dificuldades provavelmente o tornaram resistente o suficiente para o circuito de rodeio. Nascido em 3 de março de 1969, em Austin, Texas, Brent era o mais novo de 2 irmãos. Seu irmão Brock era sério, como o pai deles, Will. Contudo, Brent era mais parecido com sua mãe, Kay. Ele era esportivo e sempre buscava fazer os outros rirem. Quando os meninos tinham 7 e 9 anos, seus pais passaram por um divórcio que os afetou profundamente. Brent recorreu aos esportes escolares para se distrair deste momento difícil. Ele era um atleta talentoso, mas logo descobriram que tinha dislexia. Então parecia que ele estava destinado a um futuro nos esportes em vez de na academia. Apesar das dificuldades, Brent se dedicou aos estudos com tutores e fortaleceu o vínculo com sua mãe. Ela passava horas diárias com ele, ajudando-o com sua dificuldade de aprendizagem. Brent começou sua carreira de montaria em touros na ousada idade de 8 anos na Cecil Hills Arena, em Oak Hill, a sudoeste de Austin. Vários montadores de touros exaltaram o estilo único de montaria de Thurman. Ele mantinha o braço livre mais baixo e confiava mais nos pés do que no corpo superior. Esse estilo único de montaria se tornou a marca registrada de Brent, mesmo em idade avançada. No ensino médio, Brent praticou futebol, basquete e corrida de pista. Ele também tinha um talento natural para o golfe, mas nada poderia afastá-lo de seu verdadeiro amor, a montaria em touros. Apesar de ter vencido torneios de golfe quando jovem, Brent sabia que queria ser um toureiro profissional. Ele sempre dizia que montaria em touros até os 30 anos. Depois, se tornaria um golfista profissional da Professional Golfers Association. Ele se concentrou na montaria em touros com a determinação e coragem esperadas de um cowboy nato e criado no campo. Na época, a mãe de Brent namorava Andy Carey. Andy era um toureiro profissional e acabou sendo uma grande influência em sua vida. Carey ensinou-lhe todos os truques e segredos da montaria em touros. Em suma, ele lhe ensinou a suportar os golpes, mas sempre se reerguer. Por anos, se Brent precisasse de ajuda
com sua montaria em touros, consultava Carrie. No início da carreira, Brent sofreu uma grave lesão que quase a encerrou prematuramente. Segundo Kay Thurman, mãe deles, enfrentaram muitas dificuldades na infância. Eles estavam com pouco dinheiro, mas Kay garantiu que eles tivessem um suprimento constante de amor. Eu era jovem quando tive os meninos, uma criança criando uma criança. Então Brent teve que arrumar um emprego enquanto ainda estava no ensino médio para ajudar a sustentar a casa. Ele e um amigo de longa data, Dal Farrell, começaram a cortar lenha como uma maneira de ganhar dinheiro extra. Kay estava sempre preocupada que um dos meninos acabasse se machucando. E um dia, seu pior pesadelo se tornou realidade. Ele. Era uma sexta-feira de manhã, e Dal entrou na casa dos Thurman, trazendo notícias chocantes. Kay é grave. Brent entrou com as calças encharcadas de vermelho. Havia ocorrido um acidente com a motosserra e o jovem toureiro havia atingido até o osso do joelho com a ferramenta implacável. Mas, mostrando sua verdadeira coragem e resistência, Brent queria enfaixar em casa para que ainda pudesse competir no circuito de rodeio naquela noite. Kay comentou que é um milagre ele não ter sangrado até a morte. Ele era um pequeno cara durão. Ela insistiu para que fossem imediatamente à sala de emergência para que ele fosse devidamente tratado. O que faríamos sem as mães? Embora essa lesão fosse terrível, era uma gota no oceano de todas as lesões que Brent enfrentaria como toureiro profissional, e ele enfrentaria muitas à medida que se tornasse um toureiro de elite. Estima-se que 36% das lesões em toureiros são graves, com ainda mais como entorses, concussões e fraturas menores. Toureiros têm 10 vezes mais chances de se ferir do que jogadores de futebol profissionais. Muitos de vocês provavelmente já jogaram futebol em algum momento. Seu adversário, que provavelmente pesava no máximo 110 quilos, conseguia dar um soco forte. Um touro selvagem no circuito de rodeio pode pesar 750 quilos ou mais. Na verdade, o touro que tirou a vida de Brent, Lobo Vermelho, pesa incríveis 900 quilos. Isso é quase uma tonelada de músculo, carne e osso de touro. Imagine a coragem necessária para enfrentar uma fera deste tamanho em uma arena. Seja coragem ou estupidez, é necessária uma força de vontade incrível para fazer o que Brent Thurman e muitos outros toureiros fizeram. Mesmo fora da arena, Brent era conhecido por ter uma atitude tenaz que elevava o espírito dos que o rodeavam. Muitos de seus amigos brincavam que não conheciam alguém que gostasse tanto de sorrir com dentes da frente faltando. Sua mãe Kay disse que seu verdadeiro dom era como ele lidava com as pessoas, mesmo aquelas que ele não conhecia. O que eu amava no Brent era que você podia levá-lo a qualquer lugar e ele se sentiria totalmente à vontade. Não importava se você tinha apenas um níquel ou se era o governador, ele trataria ambos da mesma forma. Um ano antes de sua morte, Brent conheceu um casal no saguão do Gold Coast. Ele se classificou para o NFR pela primeira vez. O casal que ele conhecera nunca tinha ido a um rodeio e não o conhecia, mas Brenta os convidou para ir junto. Ele conseguiu, para eles, um par de ingressos e até ofereceu uma carona para a arena. Ele queria que todos vissem o que ele sempre amou, disse Tara. Ele era esse tipo de cara, era apenas quem ele era. Essa característica de personalidade veio do lado da família de Kay. O pai de Kay, Merle Goodnight, era um texano gregário. O tio-avô de Merle era Charles Goodnight, talvez o mais famoso fazendeiro de gado do Texas de todos os tempos. Conhecido como o pai do Panhandle do Texas, Kay descreveu seu filho dizendo: ele amava a vida, amava seus amigos, amava seu Deus, amava sua família. De alguma forma, ele nos envolveu de tal maneira que você se sentiria como um amigo especial. Eu me sentia como uma mãe especial. E todos que ele trouxe para casa, e provavelmente foram milhares ao longo dos anos, eu não sei, ele tinha um dom. Sua namorada Tara, que estava lá no dia fatídico de Brent, também disse: ele tinha consciência,
e você realmente não vê isso nos dias de hoje. Eu amava isso nele. Ele almejava viver de forma correta. E isso não quer dizer que ele não saiu e causou bastante, mas ele queria ser um bom cara. Ele não queria ser um cara que as pessoas nunca pensavam muito. Todos com quem ele entrava em contato o conheciam por sua presença tranquilizadora, mesmo quando subia nas costas de um touro enfurecido. Mas uma fera como essa não se importa com o quão boa pessoa você é fora do ringue. Uma vez que você está em suas costas, ele vai te derrubar, como se sua vida dependesse disso. Ao longo dos anos, Brent sofreu sua cota de lesões, mas valeu a pena, pois também trouxe uma boa quantidade de vitórias. A jornada de Brent no mundo do rodeio profissional começou com promessa. Depois que seu primeiro ano profissional terminou em 1989, Brent se fez um nome como um dos 30 melhores toureiros do mundo. No entanto, pequenas lesões persistentes o atormentaram por vários anos, impedindo-o de chegar à final nacional de rodeio mais cedo do que ele esperava. Apesar dos contratempos, seu potencial brilhou e ele se tornou um competidor 3 vezes na final do circuito de rodeio do Texas. Antes de Brent chegar ao seu primeiro rodeio final nacional, ele quebrou o pulso esquerdo 22 vezes. Muitos de nós vivemos a vida com 1 ou 2 ossos fraturados. Imagine quebrar o mesmo pulso 22 vezes. Ele reconstruiu em 1993 para focar em sua carreira sem uma lesão recorrente o atrapalhando. Em 1993, a perseverança de Brent valeu a pena e ele se qualificou para seu primeiro NFR. Naquele ano, ele impressionou a todos ao terminar em 5º na classificação final. No ano seguinte, nas classificações mundiais da Crown Royal de 1994, ele continuou a se destacar. Ele ficou em 13º lugar. Mas ainda mais impressionante do que sua carreira ascendente e conquistas era seu caráter. Brent era mais do que um cavaleiro de touros. Ele era uma figura amada entre seus colegas e a comunidade. Cavaleiros lendários e amigos como Ty Murray, Randy Thornton, Brian Herman e Michael Gaffney frequentemente falavam da admiração que muitas crianças tinham por Brent. Sua capacidade de se conectar com todos que conhecia o tornava um favorito, tanto dentro quanto fora da arena de rodeio. Além de suas conquistas competitivas, Brent dedicava muito tempo ao voluntariado. Ele participava de rodeios especiais e competições para jovens fisicamente e mentalmente deficientes. Durante esse período, Brent formou um vínculo estreito com a senhorita Candy Jones. Ela era diretora do programa para crianças com necessidades especiais na Covington Middle School, em Austin, Texas. Ele se voluntariou na escola, ajudando com projetos de leitura e horticultura para as crianças. Este programa se tornou muito especial para Brent. Ele almejava realizar um campeonato de montaria em touros, com a renda destinada a apoiar o programa. Seu empenho em ajudar os outros refletia seu caráter. Brent foi um dos fundadores da Associação Profissional de Montadores de Touros em 1993. Ele estava ansioso pelas mudanças que isso traria. Outros membros fundadores incluem profissionais como Jerome Davis, Cody Lambert e Tuff Headman. Se você nunca ouviu falar de Tuff Headman, talvez tenha ouvido falar do touro que quase encerrou sua carreira. Era uma fera temível chamada Bodacious. Em 1995, Bodacious deu uma cabeçada tão forte em Tuff que quase todos os ossos do seu rosto se quebraram. Mas isso não era nada perto do que Brent enfrentaria nas mãos de Lobo Vermelho. Brent quase superou Bodacious na final mundial de Bull Riders Only de 1994 em Denver, Colorado. Ele foi derrubado antes dos 8 segundos. A ideia por trás da Associação Profissional Bull Riders era se libertar das regras que prendiam os cavaleiros em outras ligas. Então, cada membro fundador, incluindo Brent, doou $1.000 para a causa. Ty Murray
cofundador da Professional Bull Riders e 9 vezes campeão mundial de rodeio, disse: "Queríamos criar um produto melhor para os fãs, para que, quando sintonizassem, estivessem vendo o melhor dos melhores sempre." Sua namorada Tara ouviu ele no telefone uma vez em relação à Associação Professional Bull Riders. Ela disse: "Eu me lembro dele falando no telefone e dizendo: 'Seja o que for, eu estou dentro, eu quero isso. Vamos fazer isso.'" Sua mãe também se recorda do seu amor pela Professional Bull Riders. Ele disse: "Mãe, isso nos dará uma chance." Isso deu ao Brent uma crença. Era algo de que ele tinha muito, muito orgulho. Em outubro de 1994, 2 meses antes de sua morte, ele se classificou para as primeiras finais mundiais da Professional Bull Riders. Como Kay colocou, ele teve um gostinho disso. Mas infelizmente, foi tudo que Brent Thurman conseguiu aproveitar em vida. Era domingo, 11 de dezembro de 1994. A manhã do último passeio de Brent na NFR de 1994 em Las Vegas. Brent Thurman era conhecido por sua presença tranquilizadora em um dos esportes mais perigosos do mundo. Mas naquela manhã de dezembro, ele acordou ansioso para sua última rodada contra um touro feroz chamado Red Wolf na Final Nacional de Rodeio. Ele precisava acalmar seus nervos, então perguntou ansiosamente a Aaron Samos o que ele achava do touro. Isso era algo que Tara Farrell lembrou como fora do comum para o escritor relaxado. Mas além de sua ansiedade, parecia como qualquer outro domingo. Brent estava jovial, irritando todos no carro ao cantar Winter Wonderland, todo o caminho do Gold Coast Hotel e Casino até o Thomas e Mack Center, onde o evento estava acontecendo. Ele cantava algumas frases, buscava aprovação dos amigos e tentava cantar mais um pouco. Esse era o Brent. Ele era um brincalhão que deixava as pessoas à vontade em situações tensas. Quando finalmente chegaram à arena, Brent brincou: "No minuto em que eu sair desse touro, vou tomar uma dose de tequila." Seu corpo e mente podem ter tentado alertá-lo. Naquela manhã, sua ansiedade ofuscou sua típica calma. De qualquer forma, ele nunca teve a oportunidade para aquela última bebida. Mais de 17 mil pessoas assistiram Thurman vestir seu número 53. Ele se preparou lentamente para a última corrida de sua vida. Seu oponente naquele dia era o poderoso Lobo Vermelho. Essa fera massiva derrubou alguns dos melhores cowboys na arena de rodeio. Ele derrubou de 1988 a 2000, totalizando 12 anos. Isso é uma idade avançada para um touro de rodeio, especialmente considerando que ele derrubou mais de 100 vezes em todos os níveis. Em 1996, Red Wolf ganhou o título de Touro do Ano da Professional Rodeo Cowboys. Em 2013, ele foi introduzido no Hall da Fama da marca Professional Bull Riders. No que diz respeito a touros de rodeio, Red Wolf era o espécime perfeito. Ele era poderoso, intenso e tinha o gingado de um boxeador campeão. Anos de seleção das melhores raças resultaram nesta imponente fera. Então, Brent se acomodou em seu lugar em cima do Lobo Vermelho, esperando que as comportas se abrissem. Agora Feral se lembra que demorou mais do que o usual para ele pedir a abertura do portão. Só podemos especular sobre os pensamentos do Brent. Mas é provável que os nervos anteriores que ele sentiu estavam começando a agir, mas não estava na natureza do cowboy recuar de um desafio. A multidão rugiu quando as comportas se abriram, revelando uma fera e um valente cavaleiro. O touro de 900 kg explodiu para a frente, chutando e girando selvagemente. Brent estava em seu elemento, controlando os movimentos fortes do touro com sua habilidade única, usando mais o seu corpo inferior para controle do que o seu corpo superior. 1, 2, 3, 4 longos segundos foram tudo o que Brent precisou para ser derrubado por Lobo Vermelho. No primeiro milésimo de segundo, parecia uma descida normal para o peão,
até o momento em que seu pé ficou preso na armação de couro presa ao corpo do lobo vermelho. Brent se emaranhou e perdeu o equilíbrio enquanto a gravidade o sugava impiedosamente em direção ao chão. Sem conseguir se livrar do touro com um pulo, ele foi puxado para baixo de suas patas enormes e pisoteado. As patas do lobo vermelho atingiram sua cabeça e pescoço, deixando o valente cavaleiro inconsciente enquanto ele deslizava para um vazio negro. Tara se lembrou do horrível domingo à tarde em Vegas. Eu me lembro de pensar, levante-se, levante-se, este é Brent, ele vai se levantar. E então pensando, isso não é bom. Dow afirmou que passamos de uma caminhada em um inverno maravilhoso para o pior pesadelo imaginável. É como se o cérebro não conseguisse processar algo tão rapidamente. Brent foi levado às pressas para o centro médico da universidade com graves fraturas cranianas e faciais. Ele permaneceu por dias, em coma, com suporte de vida. Seus pais mantiveram uma vigília no estacionamento do hospital, ficando em seu motorhome para estar perto do filho. A cada dia que passava em agonia lenta, não havia mudanças. Brent não recuperou a consciência e nunca mais deu aos seus pais ou à sua namorada aquele sorriso desarmante. Em suas últimas palavras para Brent, sua namorada Tara o tranquilizou, dizendo que estava tudo bem em ir e estar com Deus. 6 dias após entrar no ringue e montar no Red Wolf, Brent Thurman faleceu na jovem idade de 25 anos. Foi seu amor, sua paixão, e isso fez seus 25 anos incrivelmente felizes, Tara diria mais tarde. Embora ele não tenha vivido para ver os frutos de seus sonhos da Associação Pública de Rodeio em touros, Brent Thurman foi introduzido no Hall da Fama da Professional Bull Riders em 2012, 18 anos após sua trágica morte. A mãe de Thurman, Kay, levou sua morte especialmente a sério. Por 2 anos, Kay sentiu-se brava com Deus, até que percebeu que manter essa raiva só a machucava. Ela sentiu culpa por colocá-lo em seu primeiro touro. Eventualmente, ela se reconciliou com aquela decisão. Aquele filho era minha vida, nada importa sem ele nela. Uma guarda de honra de 170 carregadores de caixão e 1.500 amigos e colegas de Thurman compareceram ao seu funeral no centro de exposições do condado de Travis, no Texas. Ele era seu amigo, mesmo que você nunca o tenha conhecido. Robert Waite, um colega de rodeio, disse ao jornal de Austin. Todos eram bem-vindos em sua fogueira. Obrigado por assistir. Até a próxima. Seja ousado e viva com coragem.